Então, eu preciso ser breve em alguns tópicos. Então, eu vou utilizar o meu recurso aqui de colinha para conseguir ser rápida nesses momentos, porque o tempo é meu inimigo. E vou pedir para vocês não ficarem acanhados, tá? Perguntem mesmo no QA, o pessoal vai me ajudar. Hoje a gente tem bastante gente aí para me apoiar. Se eu errar em algum momento, a gente tem uma galera show de bola que vai me ajudar nesses pontos, que vai me complementar também. Fiquem à vontade, pessoal. E hoje a gente vai ver a aula 8 e 9. Antes da gente começar, eu só queria dar duas dicas para vocês. A primeira é aqui em configuração, vocês procurem por configuração de sessão. Só digitar, começar a digitar a sessão que vai aparecer. Desativem essa segunda opção aqui, que é ativar cache de navegador seguro e persistente para melhorar o desempenho. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida, principalmente quando você estiver desenvolvendo alguma coisa e tá vendo que não tá tendo atualização e você precisa fazer o refresh, é por causa do seu cache. Então, essa opção aqui vai te ajudar muito nisso. E o segundo ponto é que essa é uma dev org, então vocês podem usar e abusar do, dos recursos que tem disponíveis aqui para os seus estudos. E, assim, não é todo dia que a gente tem uma plataforma que oferece um ambiente gratuito, né, para a gente estudar, fazer testes, enfim, aproveitem desse ambiente aqui. Bom, deixa eu apresentar aqui o que a gente vai ver hoje de US. A gente tem duas USs, né, a 8 e 9. Resumo, como gerente deseja avaliar as cotações para verificar a viabilidade do desconto implantado. Cotações que não tiverem descontos aplicados devem ser aprovadas automaticamente. Então, aqui a gente vai criar um logotipo, adicionar um logotipo, na verdade, no modelo de cotação. A gente vai criar 3 modelos de e-mail comum, modelo de e-mail Visual Force, a gente vai criar o processo de aprovação. O documento que foi para vocês, ele estava numa ordem diferente, tá, pessoal? Eu só inverti aqui para facilitar na hora da explicação. Então, primeiro passo, eu queria explicar para vocês o que seria esse processo de aprovação. Vou tentar explicar de uma forma simples e conforme a gente for chegando no ponto vai ficar fácil, mais fácil para vocês entenderem. Mas imaginem que eu sou uma vendedora e eu tenho uma listinha ali. Meu método é antigo, tá? Eu tenho uma listinha de contatos e, e eu faço o contato com essas pessoas e eu tento indicar o serviço, né, da Bug Hunter. E dependendo da quantidade, por exemplo, se eu ofereço para um residencial que tenha, sei lá, 100 unidades, 100 apartamentos, eu vou querer oferecer um descontinho para a galera, né? Então, levando em conta que a gente está falando de uma empresa e que ela precisa manter aí seus custos, produtos que tem, a gente precisa do processo de aprovação para que eu não consiga, por exemplo, oferecer um desconto absurdo, sei lá, um desconto de 90%, sem que alguém consiga autorizar ou não isso. Então, o processo de aprovação ele entra nesse ponto. E como a gente está falando aqui de dinheiro da empresa, né? A gente precisa, antes de construir esse processo de aprovação, a gente precisa ter um comum acordo entre as áreas ali da empresa, principalmente as pessoas-chave, né? Para que esse processo seja elaborado antes da construção. E aí a gente vai evitar bastante dor de cabeça, principalmente lá na frente, quando esse processo pode ficar difícil de manter, né? Então, eu só queria dar essa abertura para vocês do que é o processo de aprovação de forma prática. Então, vamos para o primeiro tópico, que é adicionar o logotipo no modelo de cotação. Bom, para adicionar logo, eu acho que o Ale passou isso na primeira aula. Eu não estava presente, então eu não consigo confirmar, galera. Mas, para adicionar logo, a gente adiciona nos documentos, e aqui a gente tem um macete, que é você que nas suas configurações, né, ou em qualquer outro lugar,
vem aqui em exibir o perfil e alterna para seu Source Classic. A gente está usando o Lightning, né? E eu vou alternar para o Classic só para fazer essa adição da minha logo. Infelizmente, a gente não tem essa opção de documento no Lightning, então a gente tem que fazer essa troca de ambiente para adicionar o documento. Então, eu venho aqui no maisinho, assim que carrega, procuro por documento, venho aqui em criar, eu estou com a minha colinha aqui, a gente já tem uma logo aqui na minha org, tá? Eu vou adicionar uma menorzinha. Então, deixa eu só copiar. Eu coloquei ela menor para não ficar estranho na hora de criar, na hora de adicionar essa logo, tanto no modelo, quanto lá na frente tanto no modelo da cotação, tá? Quanto lá na frente no modelo de e-mail também, no template de e-mail. Então, aqui, eu tenho a opção que indica que o documento é interno, eu vou precisar marcar disponível externamente, porque aí qualquer pessoa que não esteja dentro da minha org vai ter acesso a essa imagem. Na última aula, o Elias explicou bem que a gente precisa adicionar a descrição em todos os metadados ou registros que a gente cria. Então, aqui, para o meu documento, eu também vou adicionar uma descrição padrão e vou aqui selecionar um arquivo. Eu tenho aqui já a minha imagem pronta, que eu reduzi usando o próprio Windows, tá, galera? Então, a qualidade não ficou lá essas coisas, mas só para mostrar mesmo para vocês. Então, vou abrir, venho aqui em salvar, beleza. Próximo passo, que é muito importante, é a gente salvar o link dessa imagem, que aí eu vou explicar o porquê. Eu tenho duas formas, ou abrir essa imagem uma nova guia, ou copiar o endereço dessa imagem. Então, eu copiei, eu posso vir por aqui também, e vou salvar aqui, porque eu vou precisar dele agora. Bom, imagem adicionada, eu vou alternar para o Lightning. Tem aqui em cima, esperar carregar. Bom, agora, galera, é importante vocês, para quem está acompanhando, é importante vocês terem feito a ativação da cotação na última aula que o Elias explicou para a gente. Então, para isso, a gente vem aqui em configuração, eu vou procurar por cotação, que vai aparecer o modelo. Se eu vier aqui em configurações, vocês vão ver que já está ativa. Socorro Deus. Não consigo mais desabilitar, porque já tem oportunidade criada. Vou novamente lá, procurar por cotação. Modelos de cotação. A gente precisa entrar aqui em modelos de cotação para adicionar a nossa logomarca e eu vou explicar agora onde que a gente vai usar isso. Bom, está ativado porque é o modelo padrão, que já é criado automaticamente. Eu posso editar ou eu posso criar novos modelos baseados nos que já existem, tá? Então, eu vou editar, vou alterar esse mesmo. E aqui, pessoal, eu tenho alguns objetos, né? Cotação, ponto, oportunidade, contato, organização. Se eu selecionar cada um deles, eu vou ter acesso aos campos e a esses objetos aqui que eu posso estar adicionando no meu template também. Então, aqui, eu vou querer adicionar o campo de texto barra imagem. Ele vai me mostrar aqui um componente HTML, né, que eu consigo
escrever alguma coisa aqui, colocar negrito, enfim. E aqui eu tenho o link da minha imagem. Nesse ponto, eu tenho duas opções: ou selecionar uma imagem do meu disco, ou escolher o endereço, colocar o endereço da web, que eu vou usar aquele que eu copiei, que eu falei para vocês, e vou colocar aqui. Não vou colocar a descrição, tá? Para a gente passar mais rápido. Eu prefiro esse carinha aqui, porque se você adicionar uma imagem localmente, né? Quando você for clonar o modelo, ele não vai te permitir utilizar essa mesma imagem. Você vai ter que alterar novamente, carregar novamente aqui, né? Então eu prefiro essa opção. E aí você consegue centralizar, fazer outras opções aqui que o HTML permite. Eu vou adicionar assim mesmo, só para a gente ver como que fica. E aqui, nessa outra parte, se você quiser colocar, por exemplo, algum texto, ou até mesmo embaixo, né, da imagem, você também consegue. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho. Colocar Product Hunter. Vou deixar negrito. O tamanho da página aqui tá me trolando. Vou salvar. Bom, com isso meu modelo já está pronto. Antes, um pouquinho antes da aula, galera, eu já tinha criado uma conta, que é essa Belos aqui. É a empresa do Belarmino. Bom, essa conta foi uma conversão de um lead, na verdade, que eu converti em conta, contato, oportunidade, que nem vocês viram na última aula. Então, eu vou vir aqui em oportunidade. Opa, a internet hoje não está colaborando muito comigo. Vamos lá. Estou aqui na oportunidade. Aqui embaixo, quando vocês ativaram a cotação com o Elias, vocês já adicionaram a opção de lista relacionada aqui no layout, né? Então, para a gente criar uma cotação nova, basta eu vir aqui, nova cotação. É obrigatório só o nome, então vou colocar aqui teste inicial. Minha criatividade agora está no limbo. Aqui a gente consegue acessar pela essa notificação. Então, já entrei na cotação. E aqui tem o botão criar PDF. Nativamente, não precisei adicionar, já vem assim, quando você ativa a cotação. E aí ele vai me mostrar o que a gente configurou lá no modelo de e-mail, no modelo da cotação. Desculpa, hoje a gente tem dois tópicos parecidos. Então tá aqui, como eu falei, a logo não tá muito bonitinha, galera, mas é isso. Aqui você também consegue, né, como eu falei, alterar esses campos, adicionar novos ou remover, né, para ficar conforme a necessidade. E fácil, né? Como a gente viu, já é uma ferramenta nativa que a gente tem. Com isso, o nosso primeiro tópico, adicionar logotipo, está finalizado. Agora a gente vai passar um pouquinho mais rápido pelos modelos de e-mail, tá? Modelo ou template de e-mail. O que é isso? Imagina que eu lá com as minhas 100, com os meus 100 contatos, eu queira escrever e-mail um a um. Isso para a gente é inviável, né? Então a gente tem uma forma de criar um template. E aqui, por exemplo, eu tenho o nome da oportunidade e o nome da conta. Nesse template eu consigo mesclar informações fixas, por exemplo, um texto fixo, e mesclar por exemplo, o nome da conta. Então, eu conseguiria enviar esses 100 e-mails, cada um com o nome da conta, né, específico, de acordo com esse template. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, a gente vem aqui em configuração. E aí, pessoal, o modelo de e-mail,
ele pode ser usado em várias automações que a gente tem. A gente consegue enviar um e-mail utilizando esse template através de fluxo, a gente consegue através de classe, a gente consegue através do processo de aprovação, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, e é por isso que eu estou criando o template um pouco antes. Enfim, a gente tem uma saga enorme aí de automações que a gente consegue enviar e-mail através delas. Então, por isso que a gente precisa criar esse template. E hoje eu vou mostrar para vocês a criação de um template do Classic. A gente tem outros tipos também, tá? Mas hoje eu vou me ater só a esses tipos. E cada um deles, por exemplo, o do Lightning tem suas características, cada um tem sua limitação, mas para a aula de hoje eu vou mostrar o do Classic. Então, a primeira coisa que a gente precisa para o template de e-mail é criar um modelo timbrado, que nem aqui está falando, adicionar 3 modelos de e-mail comum e um modelo de e-mail Visual Force. Para a técnica, né? Modelos de e-mail. E-mail para o proprietário informando aprovação e reprovação e usando papel timbrado. Eu vou explicar esse contexto de aprovação e reprovação um pouco mais na frente. E o papel timbrado, que seria? Seria a estrutura desse e-mail. Por exemplo, eu tenho o cabeçalho e eu tenho esqueci o nome, o, o rodapé. Então, eu crio o papel timbrado com o mesmo formato, e aí a gente consegue usar esse mesmo formato para vários modelos de e-mail. Então, primeiro passo é criar esse modelo de papel timbrado para o Classic. Lembrando que eu vou mostrar para vocês o template e-mail do Classic, né? Então, vamos criar esse papel timbrado. Vamos avançar. Já tem um aqui chamado Bug Hunter. Eu vou criar um novo. Não sei se vocês acompanharam a criação desse, mas é coisa rápida. Vou colocar aqui disponível para uso. Papel timbrado, Bug Hunter. Aqui é melhor com espaço, né? Mas, enfim, vou salvar. Aí vocês viram na última aula sobre o Pascal Case, que o Elias explicou. Aqui no papel timbrado, eu consigo selecionar a logo, e aí a gente usa o mesmo documento que eu criei alguns minutos atrás, né? Vou colocar esse logo Hunter menor aqui. Aí eu consigo fazer várias coisas aqui, editar a cor do fundo, editar a, a cor especificamente do cabeçalho, editar do corpo, do rodapé, enfim. Vou salvar. Ok. Agora sim eu vou partir para o meu modelo de e-mail. Agora eu vou usar a minha colinha, que a gente vai criar, conforme aqui está pedindo, um template de e-mail para o proprietário informando a aprovação, um outro template informando a reprovação, um e-mail para o cliente e um e-mail para o aprovador. Esse aqui é um pouco mais complicadinho, eu vou explicar por último. Então, deixa eu pegar minha colinha. O primeiro modelo de e-mail vai ser HTML, usando papel timbrado clássico. Então, aqui sempre tenho que deixar disponível para uso, senão ele não vai ficar disponível. Vou colocar cotação aprovada. Pascal Case, né? Então, tiro aqui. Opa. Papel timbrado. Colocar o que eu criei. Esse layout de e-mail é só a estrutura que a gente vai criar. A estrutura que o nosso e-mail vai ter. Então, como a gente já criou o papel timbrado, eu vou deixar em formato livre. Aqui na descrição, vou colocar a minha cola.
E no assunto eu vou colocar o mesmo do nome do modelo de e-mail. Avanço. Eu poderia ter adicionado numa pastinha, tá, pessoal? Isso é o mais indicado para manter a organização. E foi. Demorou, mas foi. Tá aqui o papel timbrado. E, bom, lembra que eu falei sobre a questão da mesclagem? A gente consegue através desses campos aqui. Então, eu consigo, por exemplo, campo da conta, campo da oportunidade, campo de cotação, entre outros, né? Vou escolher aqui cotação, nome da cotação, e aí ele me dá esse campo com o valor da linguagem de mesclagem, tá? Com a sintaxe da linguagem de mesclagem, que é sempre usando essas duas chaves, abre e fecha chaves, e o sinal ali de exclamação, né? Então, para ter acesso ao nome ou ao qualquer outro campo, sempre vai ter esses delimitadores aqui. Então, eu vou para minha colinha, porque senão a gente não chega lá. Vou inserir aqui. Olá, a cotação foi aprovada. Atenciosamente, gerência Bug Hunter. Eu posso colocar esse carinha aqui em negrito, se eu quiser, colocar colorido, enfim. Vamos avançar. O próximo passo aqui é o conteúdo texto. Eu geralmente só copio o que está na versão HTML, que ele já traz aqui para mim, idêntico ao que está lá. E eu vou salvar. Bom, o primeiro template tá ok. É simples, mas ok. O próximo é da cotação reprovada. O que eu vou fazer? Vou clonar, que vai facilitar a minha vida. A gente está sem tempo. Reprovada. Aqui, reprovada. Papel timbrado é o mesmo. Vou salvar. Aí, eu tenho que editar aqui também, né? Eu venho aqui e edito a versão HTML, porque senão vai ficar um e-mail errado. Coloco aqui reprovado. E salvo. E tem a versão simples também, né? Que eu estava esquecendo. Então, deixa eu vir aqui, editar a versão de texto. Não. Reprovado. Bom, segundo modelo, ok. Vamos voltar aqui. Cliquei no lugar errado, eu acho. Vamos voltar para o terceiro, para a criação do terceiro modelo. Falei que eu tinha clicado no lugar errado. Vamos de novo. Socorro, Deus. Busco por modelo de novo. Agora a gente precisa enviar um e-mail para o cliente, simplesmente com os dados da cotação, né? Para informar ele que a cotação foi iniciada. Então, vamos criar um novo modelo. Esse, eu vou criar ele como texto, tá? Para vocês verem como é. É a mesma coisa, não tem muita diferença, só que a gente não vai fazer em HTML. Vou deixar disponível. Aqui, vou copiar aqui da minha colinha. Descrição. Estou colocando a mesma descrição, tá, galera? Mas aí, na vida real, é outra história. A gente tem que colocar, de fato, o que é. E o assunto desse e-mail. Colocar cotação do serviço solicitado. E aqui no corpo do e-mail, é o mesmo esquema a questão da mesclagem. Eu posso vir por aqui, escolher o campo e adicionar aqui no meu corpo de e-mail.
como a gente já sabe o esquema, eu vou copiar da minha colinha. Então, aqui, olá, recebemos a cotação. Esse é o campo de mesclagem, está aqui o nome da cotação. Em breve entraremos em contato. Inicialmente aqui, Bug Hunter. Como é texto, a gente não tem aquela opção de deixar bonitinho, de colocar negrito, enfim. A gente perde o componente HTML aqui. Vou salvar. Agora, pessoal, essa fase é, é um pouquinho mais complicada, tá? Porque é o modelo de e-mail utilizando Visual Force. Aí é onde quem gosta de programar adora, né? Com o Visual Force, a gente consegue deixar tudo mais dinâmico. Então, eu vou mostrar para vocês a criação. A gente tem uma limitação ali quando é com e-mail comum, digamos assim. A gente conseguiu adicionar os campos da cotação e de outros objetos que estão relacionados com a cotação. Se a gente não tem acesso a esses campos que estão diretamente relacionados à cotação, a gente precisa customizar isso. E é com o modelo de e-mail utilizando o Visual Force. Então, para isso, aí a gente vai obedecer a esse critério aqui da nossa US, né? E-mail para aprovador, com link para o registro no texto e a relação de produtos da cotação, quantidade, desconto e valor. Então, eu até coloquei aqui para vocês verem. Vamos criar, então, um modelo de e-mail para Visual Force. Deixa eu só na minha cola. Aí aqui vem o novo modelo, né? Aqui eu escolho Visual Force. Eu também poderia utilizar, não para esse caso, mas para os outros, o personalizado sem usar papel timbrado clássico. A gente teria acesso ali aos componentes HTML para deixar bonitinho, né? Negrito, essas coisas. Nesse caso, Visual Force, porque a gente quer mais dinâmico, né? Então, de volta para minha colinha, cotação para aprovar, deixo disponível para uso. Se eu tivesse criado a minha pastinha personalizada, eu poderia selecionar aqui, descrição, a mesma que a gente está usando, assunto, o mesmo do nome. Beleza. Esse aqui, você pode colocar mais informações. O assunto do e-mail mesmo vai. Aí, vocês vão entender um pouquinho quando eu estiver mostrando o processo de aprovação, mas aqui, quando a gente cria esse modelo Visual Force, a gente tem que colocar o tipo de destinatário, que é quem vai receber esse e-mail. No nosso caso, é um usuário, que é o usuário aprovador, e quem está relacionado com o tipo. Nesse caso, é a cotação. Então, vou salvar. Aqui eu consigo editar o modelo. Demorando para carregar um pouco. Bom, aqui ele já me deu um template básico do que eu preciso. Eu escolhi o destinatário como user e o related to type, que é o objeto relacionado, cotação, quote. Nesse caso, pessoal, para a gente fazer o merge, seria a mesma coisa, o merge fields, tá? A gente usaria abre e fecha chaves, sinal, só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui é recipient, aí a gente colocaria o ponto, e aqui na frente a gente colocaria, por exemplo, o name. Aí mostraria o nome do usuário. Da mesma forma, para a cotação, seria related to ponto name para mostrar o nome da cotação. Nesse caso, eu vou usar minha colinha. Vamos aqui.
Pronto, pronto. Oi. Só um minutinho, rapidão. Pediram para aumentar só um pouquinho as suas fontes. Ah, sim, claro. Obrigada. Bom, não sei se ficou bom, mas vocês vão dando feedback aí, tá bom, pessoal? É, beleza. Aqui, deixa eu voltar, entrar por aqui, né? Melhor. Aqui eu tenho a mesma estrutura, só que eu tô falando que aqui dentro vai ter um código HTML, tá? Então, eu abri HTML aqui, fechei, body aqui, fechei. Olá. Aí, a nosso critério está pedindo um link para o registro. Eu estou utilizando a variável API Partner Server, tá? A gente tem outras formas de fazer esse link, mas eu estou usando esse, que foi o, o mais ágil que a gente tem para fazer isso. Então, aqui, eu crio um botão, um link, né? Na verdade, a gente vai ter o nome da cotação com esse link. E aí a pessoa pode clicar no link e ela vai ser redirecionada para o Salesforce. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei, quando a gente está aqui na cotação, a gente tem o link da, da nossa org, e a gente tem aqui na frente o ID da cotação. Então, se eu faço isso aqui, ó, e adiciono o link, e adiciono o ID, eu já tenho acesso a esse registro. Então, aqui no modelo de e-mail, eu estou fazendo exatamente isso. Estou pegando só essa parte aqui, tá? Até o ponto .com da URL e adicionando o ID depois. Espera aí, deixa eu editar de novo. Opa, copia e cola. Então tá aqui. Deixa eu aumentar a fonte de novo. Eu fiz isso aqui e adicionei o ID no fim. Related to. Lembra do que eu falei que para fazer o merge a gente usa related to ponto o campo que a gente quer? Nesse caso eu usei o ID. E aqui dentro desse link eu estou adicionando um nome. Daqui a pouco eu vou fazer um teste nesse template, vai ficar mais fácil. Mas aqui eu estou falando que a cotação nome tal está aguardando aprovação. Aqui eu estou adicionando desconto, related to ponto discount, coloquei um percent depois, valor total, total price. Tá, agora vocês me perguntam, Fran, como é que a gente vai colocar os produtos aqui? Infelizmente, a gente não consegue aqui, tá? Adicionar os produtos. E aí eu vou explicar para vocês como é que tá os produtos aqui na minha cotação. Eu não tenho nenhum adicionado, né? Se eu adicionar um produto, vou adicionar esse automotivo, vou escolher a dedetização geral, vou colocar uma quantidade de 1 e o desconto aqui de 10%. Beleza, eu estou aqui na minha cotação, certo? Aqui a gente tem os itens da linha de cotação, que são os produtos que a gente adicionou aqui. Então, digamos assim que o relacionamento entre cotação e o produto é o item da linha de cotação. Então, se eu entrar aqui, eu vou ver que o API name, o nome de API desse objeto no Salesforce é quote line item. E o nome dele mesmo é item da linha de cotação. Então, só para vocês entenderem a estrutura mesmo. Voltando para o modelo de e-mail, eu não tenho como colocar esse quote line item aqui direto. Colocar, por exemplo, related to ponto quote line item e apresentar aqui. Aí, pessoal, se eu estiver falando qualquer coisa, qualquer besteira, podem me corrigir, porque eu sou humana, posso errar.
Mas aqui, a gente não tem acesso a esse Coachline Item diretamente. Então, para ter acesso, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Para isso, eu preciso criar um componente. Nesse componente, a gente vai conseguir ter acesso à classe, acesso aos registros, né? E aí sim a gente vai conseguir customizar tudo que a gente quer. Então, para isso, aí eu vou ser bem rápida nesse ponto, tá? Porque a gente já está um pouquinho atrasado, segundo os meus cálculos. Eu vou criar uma classe. Então, o Jonathan mostrou para vocês que para a gente entrar no Developer Console, basta vir aqui na configuração e clicar com o botão do meio, que ele vai abrir na mesma guia que a gente está, né? Então, eu já fiz isso aqui. Vamos lá. Beleza. Antes de qualquer coisa, eu vou criar uma classe, tá? Que vai fazer a consulta desses produtos para a gente. Então, eu venho aqui, File, New, Class, eu coloco o nome da nossa classe, que ela vai chamar cotação aprovada template controller. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Colocar OK. Ele já me trouxe o, o básico, né, dessa classe, desse código. Eu vou deixar without sharing. Esse without sharing, ele é o que quem está chamando essa classe pode ver de registros ou não pode ver, dependendo do que está configurado nas permissões. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não tem muito tempo nessa aula, mas eu simplesmente vou deixar without sharing, porque aí a minha consulta vai trazer todos os registros. Without sharing. Beleza. Vou adicionar. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que Eu não. acho que é para aumentar aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl+, mas tem como aumentar a fonte por aqui também. Bom, para... Ah, ficou errado aqui, né? Without... Como que é? Without. Isso. Para... Como eu falei, eu quero buscar os produtos dessa cotação. Então, para que isso seja possível, eu preciso criar uma variável, que é a quote ID. Ela vai receber o ID da cotação através daquele modelo de e-mail. Então, daqui a pouco vocês vão entender melhor, mas eu vou criar esse quote ID aqui. E agora eu vou fazer uma consulta, tá? Public, vou trazer o list de quote line item, quote line item, igual vocês viram aqui na, na demonstração que eu coloquei, daqui a pouco eu volto lá. E esse carinha aqui vai chamar get items. No meu componente, eu vou utilizar esse items. Então, o get, ele vai deixar disponível o valor que esse meu método aqui tá retornando. Então, eu vou dar aqui um return. Aí, pessoal, eu estou mostrando um desenvolvimento de forma rápida e bruta para vocês, tá? Isso não significa que isso aqui é a melhor abordagem, o melhor padrão. Porque a gente tem boas práticas, a gente tem frameworks que ajudam a gente a ter uma organização melhor de código, tá? Então, aqui nesse caso eu vou fazer direto, eu vou chamar uma query aqui que vai pegar os dados daquele line item. Então, se eu vir aqui em dedetização e demonstrar para vocês, aqui, vou demonstrar aqui porque senão eu vou ter que explicar outra coisa. Vou editar objeto. E aqui eu tenho os campos do item da linha de cotação, né? Line item, que nem eu expliquei.
Aí, esse nome de produto aqui, cadê? Relacionado, cadê? Ele não tem detetização geral, tá aqui. Esse é o nome do produto, certo? Então, eu não tenho o nome do produto no Coachline Item, eu tenho o relacionamento com o produto. Então, para ter acesso a esse cara, eu venho aqui, por exemplo, e vejo quem é o meu produto. Então, tá Product to ID. Então, deixa eu voltar aqui, esse, esse campo é um campo do produto, né? Name. Então, por isso que eu coloquei product to.name. Então, aqui a gente tem o ID, a quantidade, subtotal, discount, total price. E aqui eu fiz essa consulta direta, mas vocês podem usar o Query Editor também. Ele vai me trazer tudo que tem aqui. Beleza. Deixa eu só tentar agilizar essa parte, porque senão a gente não consegue ver o principal. Beleza, fiz a minha controller. Agora, eu preciso criar o meu componente que vai chamar essa controller. Então, eu venho aqui, File New, Visual Force Component. Vou colocar... e vou criar. Ele já trouxe o basicão aqui para mim. E aí, pessoal, esse cara vai chamar a minha controller, que eu acabei de criar através do controller, e o access dele vai ser global. Ou seja, o Sérgio explicou na aula com o Jonathan, mas a gente consegue ter acesso a essa Visual Force dentro do namespace, dentro da mesma aplicação, digamos assim. Então, beleza, criei o componente. Agora, eu vou com a minha cola, vou colocar aqui o ID da cotação, porque para eu passar o ID para esse carinha, eu tenho que criar um parâmetro aqui, um atributo aqui, que eu estou falando que ele chama ID cotação, aqui no meu componente, tem a descrição, tipo string, e eu estou falando aqui que ele vai ter o assign to quote ID, que é esse cara aqui que está na minha controller. Então, agora para agilizar, eu vou criar uma tabela, que é onde a gente vai mostrar os produtos. Então, aqui eu tenho, coloquei aqui, mas poderia ser um estilo, tá? CSS de fora, para agilizar. Aqui eu tenho o cabeçalho da minha tabela. Tem produto, quantidade, tanana, total sem desconto, desconto, total com desconto. E aqui eu criei um loop que vai repetir, que vai percorrer a minha lista de itens. Essa lista é esse get items aqui, né? Que está sendo retornado. E aí eu tenho acesso ao item que vai, onde eu vou conseguir acessar as minhas variáveis. Então, aqui, todos os campos do item da linha de cotação eu consigo acessar por aqui. Todos os campos que eu mencionei aqui na minha query, tá? Senão eu vou ter um erro. E aqui, eu já tinha explicado, mas eu estou fazendo uma variável de ligação aqui para falar que a minha consulta está buscando todos os coach line items onde coach ID é igual a essa variável que eu criei aqui em cima. Beleza. Criei a minha Visual Force. Agora, eu preciso, se eu não esqueci de nada, eu preciso fazer a referência dela aqui, no meu modelo de e-mail. Então, se eu esqueci de alguma coisa, ele não vai deixar eu salvar. A referência é C, dois pontos, o nome do componente que eu acabei de criar lá. Aí, lembrem que eu criei o ID da cotação e passei ele para o meu componente aqui mesmo. Passei ele aqui para o meu componente.
Esse carinha vai receber o ID da cotação e vai passar para a minha controller através do Coach ID. Bom, é isso. Cadê o modelo de e-mail? Vou tentar salvar agora. E aí, pessoal, dá para a gente fazer teste por aqui também, tá? Se tiver algum erro, ele vai acusar. Então, se eu selecionar aqui user, vou colocar o meu não, o do Sérgio. Essa org foi ele que criou. Beleza. E vou colocar a cotação que eu criei. Teste inicial. Eu não vou enviar e-mail, só quero a visualização aqui mesmo. Então, vou colocar o aqui. Tá aqui. Colocou o nome com o link. Eu não vou conseguir acessar esse link agora porque eu estou dentro do modelo de e-mail. Colocou o desconto, colocou o valor total e os produtos, né? Se tivessem mais produtos, sai aqui. Bruto, mas é isso. Então, finalizando o nosso, cadê? O nosso modelo de e-mail Visualforce. Agora, vamos correr contra o tempo e criar o nosso processo de aprovação. Eu expliquei para vocês que o processo de aprovação, ele é mais para a empresa garantir que a venda ela esteja dentro do que a empresa precisa para atingir lucro, por exemplo, ou, enfim, a empresa ela tem um plano ali a ser seguido e o processo de aprovação ele tem que estar dentro desse plano. Então, Bug Hunter, imagina se todas as cotações tivessem desconto de 80%. O negócio não ia ser viável, né? Então, o processo de aprovação ele entra nesse sentido. Então, vamos para o próximo passo agora, que é criar o processo de aprovação em si. Então, vamos voltar para a ordem. Aqui tem processo de aprovação, processos de aprovação, aqui na nossa configuração. Aí, assim, ele já tem algumas dicas aqui, levando em conta isso que eu falei, e a gente vai procurar aqui cotação. Eu vou criar um novo processo de aprovação. Vou usar o assistente de configuração padrão mesmo, pra vocês verem. Deixa eu ir para minha colinha. Beleza, eu vou criar um processo simples chamado cotação mesmo, tá, pessoal? Vou pular a descrição, não pulem quando vocês estiverem na vida real, por favor. Aqui, os critérios forem atendidos, todas as cotações precisam entrar nesse processo. Então, aqui, vamos só voltar aqui. Todas as cotações serão submetidas. O processo controlará os status em revisão, aprovado e rejeitado, e será permitido o recall. Então, vamos voltar para o nosso processo. Eu vou colocar aqui um critério avaliando o desconto, tá? Cadê o desconto? Aqui. Para que todas entrem nesse processo, eu vou deixar que o desconto seja maior ou igual a zero. Então, todas vão entrar. Vou avançar. Próximo aprovador automatizado determinado por. Aqui eu poderia colocar o gerente do meu usuário, mas para o nosso teste eu vou deixar nenhum, tá? E aqui eu tenho duas opções. Porque quando eu aprovar esse registro, solicitar aprovação, ele vai ficar bloqueado para a gente. Então, ou a pessoa que pode editar nesse momento de bloqueio, ela deve ser administrador, apenas administrador nesse caso, ou ela pode ser administrador ou aprovador atribuído. Eu vou deixar a primeira, vou avançar. Esse modelo de e-mail é na hora da atribuição de aprovação. Então, eu quero atribuir o modelo de e-mail que a gente criou, que a gente acabou de criar, inclusive, que é o solicitar aprovação, né? Então, cotações para aprovar, na verdade. Vou avançar.
Aqui eu posso colocar outras informações, tipo status, total, subtotal, valor do desconto, enfim. Exibir informações do histórico de aprovação, além dos campos selecionados acima, ok. E aqui, permitir que os aprovadores acessem a página de aprovação apenas dentro do aplicativo Salesforce. A gente pode permitir que seja fora também, tá? Então, eu vou deixar. Agora, pessoal, a gente precisa atribuir quem vai receber essa solicitação de aprovação. Nesse caso, eu vou adicionar o Sérgio e eu vou deixar o proprietário da oportunidade mesmo. E esse passo aqui é muito importante, tá? Adicionar o botão enviar para aprovação. E a lista relacionada ao histórico de aprovação. Porque se você não deixar essa opção habilitada, depois você vai ter que entrar lá no layout e adicionar manualmente. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar marcado. E a última opção aqui será permitido o recall. O que esse recall significa? Cara, eu estou aqui conversando com um provável cliente, é um cliente, na verdade, uma provável venda, né? Porque eu já estou no momento de oportunidade. E ele está querendo um desconto de 30%. Aí eu fui, solicitei a aprovação, só que depois o cara me ligou e eu consegui convencê-lo a fazer com um desconto menor. Então, o recall, ele vai permitir que eu cancele aquela enviação de aprovação, aquele envio de aprovação, e faça um novo. Então, eu vou preencher essa opção aqui para a gente cumprir o último requisito. Bom, eu vou colocar aqui para fazer isso depois, que é as etapas. Beleza, nosso processo está criado, só que ele está inativo ainda. E assim, ele precisa ficar inativo até que a gente tenha certeza de que tudo esteja ok. Porque senão a gente não consegue editar todos esses campos aqui, que eu vou explicar para vocês. Então, critério de entrada é para ele ser maior ou igual a zero, ok. Capacidade de edição, administrador, foi o que a gente colocou, recall, ok. Modelo de e-mail, cotação para aprovar, certo? Remetentes iniciais, proprietário da oportunidade e usuário. Ok. Aqui no nosso caso, eu vou colocar um usuário específico como aprovador, tá? Mas na vida real a gente poderia ter uma fila de aprovadores. Então, só para o nosso teste mesmo, para facilitar nosso teste, que eu estou utilizando esse usuário aqui diretamente. Mas cada projeto é uma história diferente. Aqui eu tenho as ações de envio inicial. O que isso significa? Assim que eu solicitar a aprovação, eu vou ter essas ações realizadas. E aí eu tenho duas opções. Ou a pessoa que está atribuída para aprovação, por exemplo, o Sérgio é o meu gestor, né? Então ele que vai aprovar essa ação. Ele vai aprovar ou ele vai rejeitar. Então, eu vou adicionar aqui as etapas de aprovação. Primeiro, que a gente não adicionou enquanto a gente estava criando o nosso processo, eu vou deixar a etapa 1 só para a gente prosseguir logo, tá? E aqui, pessoal, a nossa OS pede a seguinte coisa. Cadê? Cotações que não tiverem descontos aplicados devem ser aprovadas automaticamente. Se não, alguém precisa aprovar isso. Então, se o desconto for zero, a gente deixa passar. Então, aqui, nessa etapa de aprovação, eu tenho os critérios forem atendidos, que eu vou colocar desconto, nesse caso, maior que zero. Então, se o desconto for 1, ele já precisa entrar no processo de aprovação. Ou então, aprovar registro. Então, se a cotação for igual a zero, que é o nosso se não, né? Ou aqui
nosso então, a gente aprova. Então, vamos avançar. Eu vou atribuir, a gente poderia deixar o remetente escolher, mas eu vou atribuir para o Sérgio. E aqui, nesse momento, eu posso atribuir mais de uma pessoa. E aí, a gente tem duas opções. Aprovar ou rejeitar com base na primeira resposta. Então, se eu adiciono o Sérgio e o Edgar como aprovadores, o primeiro que aprovar essa cotação, ela já está aprovada. Isso que é essa primeira opção aqui. A segunda opção requer aprovação unânime. Ou seja, se eu colocar o Sérgio e o Edgar aqui, essa cotação ela só vai ser aprovada de fato se os dois aprovarem. Mas tem um detalhe aqui, tá? É só aprovação unânime. Reprovação não é unânime. Então, se o Sérgio reprovar, automaticamente já está reprovado. Então, é isso. Eu não vou marcar aqui o delegado do aprovador, porque a gente ainda pode ter um delegado do aprovador. Sei lá, pode ser que o cara esteja de férias, o aprovador esteja de férias. Aí outra pessoa precisa aprovar, né? Vou deixar por padrão. Vamos ver. Aqui eu já posso adicionar a tarefa, alerta por e-mail ou atualização de campo. Eu vou fazer isso separado. Mas a gente já criou os modelos de e-mail. Quem faz essa ligação do processo de aprovação e o modelo de e-mail é o alerta por e-mail. Então, para cada modelo que a gente criou, a gente vai ter que criar um alerta também. E a gente tem a atualização de campo. Aqui na nossa atividade, a gente pede para que o processo controle os status em revisão, aprovado e rejeitado. Significa que, solicitei a aprovação de uma cotação. Automaticamente, essa cotação precisa ir para revisão. A cotação foi aprovada. Automaticamente, pelo que a gente vai definir, o status dela vai ficar como aprovado. Se não, rejeitado. É isso que esse processo aqui está pedindo. E aí, pessoal, na vida real, dificilmente a gente recebe uma user story redondinha, com todos os detalhes. Então, é importante para vocês irem criando essa maldade, entendeu? De, tipo, perguntar cada um dos itens se aquilo está bem escrito, entendeu? Se você está entendendo tudo que está dizendo ali. Porque, caso contrário, você precisa, mesmo como desenvolvedor, tá? Mesmo que não foi você que criou essa user story, você precisa comunicar quem criou e pedir uma revisão, ou questionar também, né? Então, isso é o dia a dia do desenvolvedor também. Então, aqui não está completamente descrito, mas é isso que significa. Então, bora para o nosso processo. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois. Beleza, o processo está aqui. Agora, só para a gente ter certeza que o nosso critério está certo. Aqui, no processo de aprovação, vão entrar todas as cotações que o desconto for maior ou igual a zero. E aqui, na minha etapa de aprovação, se o desconto for maior que zero, eu vou solicitar a aprovação do Sérgio. Se não, ou seja, se ele for igual a zero, né, nesse caso, eu vou aprovar automaticamente. Então, agora, vocês podem observar que a gente já criou, Salesforce já criou para a gente o bloqueio de registro para envio inicial, e aqui para aprovação final, ele fica bloqueado. Eu vou desbloquear, tá? Porque senão a gente não vai conseguir alterar os status na nossa tarefa, na nossa próxima tarefa. Porém, isso aqui fica como algo que vocês podem imaginar como fazer, porque digamos que eu aprovei ele, que o Sérgio aprovou com 20% de desconto. Eu não posso mudar esse desconto depois que o Sérgio de fato aprovar, tá? Então, por isso que aqui
ele estava bloqueado, porque uma vez que a cotação foi aprovada, ela não pode mais ser editada. Mas eu vou deixar desbloqueado aqui. E aqui em rejeição final, também desbloqueia, né? Caso você queira fazer alguma edição e novamente pedir para novamente pedir a solicitação da aprovação. Então, aqui no na ações de envio inicial, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma novo alerta por e-mail, e aí eu preciso, primeiro, enviar o e-mail cotação solicitada. Esse é o e-mail, esse é esse e-mail aqui, ó, e-mail para cliente, onde enviaremos a cotação. Então, vou escolher o meu modelo que eu criei. É um ponto muito importante. Eu estou fazendo esse alerta de e-mail por dentro do processo de aprovação. Mas eu também consigo vir aqui, ó, em configurações e fazer por aqui. É a mesma opção. Fazer cotação de serviço solicitado. Essa aqui. E essa aqui eu quero enviar para o campo de e-mail. Na cotação a gente tem um campo de e-mail. Se esse e-mail tiver preenchido, a gente envia para ele. E eu quero enviar também para o contato relacionado. Beleza. Aqui, se a Bug Hunter tivesse mais de um e-mail, por exemplo, a gente poderia escolher o e-mail que a gente enviaria. Mas eu vou deixar padrão, do jeito que está. E é isso. Vou salvar. Beleza, assim que a gente solicitar a aprovação, a gente vai criar esse alerta por e-mail pro, pro cliente, né? E eu também quero atualizar um campo. Então, essa atualização de campo, só para a gente voltar aqui, em revisão. Então, eu vou criar. Aí, novamente, da mesma forma que eu criei o alerta de e-mail aqui direto pelo processo de aprovação, eu também consigo pela configuração. Procuro atualizações de campo. E aí, vamos colocar um nome aqui para essa atualização, atualizar status em revisão. Beleza. Deixa eu passar o meu, passar o case aqui, revisão. Escolha um campo. No caso da minha cotação, é o status, né? Então, eu avanço, nem precisa avançar, ele já avançou sozinho. E eu escolho, como é uma lista de opções, um pick list, eu escolho aqui em revisão. Um ponto importante, essa atualização de campo, ela pode ser utilizada por outros processos. Então, se eu quero, por exemplo, atualizar isso aqui para ser um outro valor, e essa atualização de campo já está sendo utilizada em outros processos, é importante a gente notar isso, porque a gente precisa criar um novo, tá? Em vez de atualizar esse aqui, porque senão a gente ferra com um processo que já está criado. É um pega esse aqui. Então, beleza. Agora, etapa de aprovação ok, ações de envio inicial ok. Vamos para ações de aprovação final. Então, a gente tem aprovação e rejeição. Vamos adicionar um novo, que eu também quero um alerta de e-mail. O alerta de e-mail aqui é procurar o modelo, fica mais fácil. Tentar correr para dar tempo de mostrar tudo. Cotação aprovada. Então, vou colocar aqui cotação aprovada. Cotação aprovada. Quem que eu quero que receba essa notificação? Eu quero que seja o proprietário da oportunidade
E eu vou deixar para o usuário, que é o do search. Mas tem outras opções aqui também, tá, gente? Da mesma forma que o outro, eu vou deixar como tá aqui, vou salvar e criar. Salvar e criar, não. Eu preciso de uma atualização de campo agora, desculpa. E adiciono a atualização de campo. Que nesse caso, como é aprovação, a gente vai atualizar para aprovar. Então, atualização de campo para aprovar. Deixa eu pegar minha colinha. Vim aqui. Já. Extra case. Campo a ser atualizado. Status. Um segundinho. Atualizou. Vou colocar aprovado. Fechou. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a rejeição final. Então, vamos adicionar um novo. Primeiro alerta primeiro. Agora é cotação reprovada. Escolha aqui. Cotação reprovada. Cadê você? Aqui. Cotação reprovada. Nome exclusivo. Cotação reprovada. Beleza. Cara, eu vou deixar só o proprietário da oportunidade. Beleza. Agora, voltando aqui, a gente precisa atualizar o status automaticamente para rejeitado, né? Então, vamos adicionar um novo aqui na rejeição final, uma nova atualização de campo. Minha cola. Beleza. Atualiza a ocupação. Procura status. Avanço. Rejeitado, né? Rejeitado. Bom, beleza. Está pronto o nosso processo de aprovação. A gente já conferiu. Deixa eu conferir mais uma vez. Cotação aprovada. Atualiza status aprovada. Cotação reprovada. Atualiza status reprovada. Fechou. Então, agora sim, vamos ativar. Aí, pessoal, antes de ativar, vocês estão vendo aqui que na etapa eu consigo editar, excluir, mostrar ação, consigo fazer outras coisas aqui também, tá? Na etapa de aprovação. Então, sei lá, pode ser que seja mais de uma etapa, né? Então, eu poderia adicionar mais etapas aqui. Agora eu vou ativar, só para vocês verem. Não consigo adicionar uma nova. Eu só consigo editar essa aqui que já existe ou editar, incluir novas ações. Então, por isso que a gente precisa ter certeza que é isso mesmo, antes de ativar, porque senão a gente vai ter que ficar clonando, né? Então, nosso processo, ok. Atrasados, mas ok. Finalizamos o processo de aprovação. Agora, eu já vou seguir para o outro, e aí depois a gente faz os testes, porque senão não vai dar tempo. E a gente já está arrochado. Então, beleza, está aqui. Como o sistema deseja gerenciar os status pelas ações. Então, como o sistema deseja gerenciar os status de oportunidade a partir das ações tomadas pelos usuários. Aí, regras. A oportunidade deverá avançar para o orçamento assim que a mesma tiver sua primeira cotação. Aí aqui, já coloquei trigger aqui. Tá? Como que a gente sabe que é trigger ou não? Como a gente começa, a gente não tem ainda essas maldades, esse conhecimento de saber se a gente vai por trigger ou por flow. Então,
Nesse caso, sempre vai ter um arquiteto, uma pessoa mais sênior que vai orientar a gente qual a melhor opção, tá? Mas conforme o decorrer do tempo, a gente vai pegando esse conhecimento. Aqui, eu decidi por trigger para demonstrar para vocês. Então, esse primeiro item vai ser por trigger. A oportunidade avançará para a cotação enviada quando a cotação sincronizada avançar para apresentada. Também coloquei como trigger. Uma cotação não pode estar apresentada ou aceita sem estar sincronizada. A esse cara, a gente vai criar uma regra de validação, tá, galera? E esse outro ponto, trigger. Aí aqui nas nossas atividades, a gente tem uma trigger, a gente tem um flow. Como vocês já viram o screen flow com o Jonathan e o flow trigger com o Elias na última aula, eu vou ignorar esse cara aqui, tá? Para a nossa demonstração, senão a gente não vai conseguir apresentar tudo. E eu vou criar uma regra de validação também, para vocês verem. Caminho de sucesso, quick action e criar campo motivo. O campo motivo eu já deixei criado, né? Porque eu sabia que vocês já viram a criação de campos com Elias e foi bem visto. Então eu não vou mostrar essa criação, já tá criada. Então, eu vou usar da minha colinha, né? Porque senão não vai dar tempo. Próximo passo agora é a gente criar a nossa trigger em cotação. Cadê? Aqui, cliquei no lugar errado. Bom, para criar uma trigger, e assim, galera, eu vou mostrar para vocês a trigger bruta, tá? Porque a gente, como eu falei, a gente tem boas práticas do que não fazer, frameworks que a gente utiliza, enfim, a gente já tem um conjunto de coisas, e para demonstração mesmo, eu vou demonstrar a trigger bruta, tá? Então, eu vou criar aqui post trigger. Deixa eu procurar a minha cola. E aí, aqui... Oh, caramba, eu criei errado, né? Vou deletar. New Apex Trigger. Sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Post trigger. Aí você escolhe a trigger. Nesse caso, a trigger vai ser no nosso objeto post. Cadê? Post. Como boas práticas, a gente não deve ficar criando várias triggers, né? A boa prática diz que é uma trigger por objeto. E aqui a gente vai codificar dentro da trigger. Mas a boa prática é que você não deve criar suas regras de negócio, seu código aqui dentro, tá? A gente, geralmente, pelo menos em todos os projetos que eu participei, a gente usa um framework chamado Trigger Handler. Então, esse cara ajuda a gente a organizar bastante o que a gente tem aqui dentro da trigger. A gente chama a classe e a classe faz essa organização, tá? Mas, para estudos, eu vou demonstrar para vocês a trigger bruta. Então, aqui a gente já tem a sintaxe básica dela, né? Que é o nome que eu coloquei, on, o objeto, que nesse caso é a cotação, e aqui eu consigo colocar o meu contexto. Aí, pessoal, se vocês puderem adicionar aí o link da documentação para a Trigger, que vai ser muito, muito útil aqui para vocês entenderem o que tem, quais são as funcionalidades disponíveis para a Trigger. Então, aqui a gente consegue adicionar o contexto before ou after para algumas operações. Então, como o próprio nome diz, a trigger, ela é um gatilho. Nesse caso aqui, essa trigger ela vai ser disparada quando algum registro de cotação for criado. E aí ele vai ser acionado no before insert. E aí a gente tem o before e a gente tem o after. No começo é um pouquinho confuso, mas o before, você tem algumas... por exemplo, você consegue atualizar campos no registro, você consegue fazer validação, e o after, ele é indicado para depois que você fez todas essas validações, essas atribuições, e você precisa fazer operação, por exemplo, na oportunidade, aí a gente usa o after.
O nosso tempo é curto, eu sei que vocês devem estar com muita dúvida, mas eu vou indicar essa documentação da Trigger. Se vocês colocarem no Google Trigger Salesforce, o primeiro link que vocês vão ver provavelmente vai ser a documentação, tá? Então, beleza. Eu vou para minha cola, porque senão a gente não vai ter tempo. Então, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui nessa trigger. Vamos para o exercício 9. A oportunidade deverá avançar para o orçamento assim que a mesma tiver sua primeira cotação. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. A gente criou uma variável chamada setOpID. O que essa variável faz? É uma variável onde a gente consegue set, né, um conjunto em inglês. A gente consegue guardar um conjunto de coisas. Nesse caso aqui, eu estou falando que é um conjunto de IDs. E aqui, eu estou criando um map. O map é o que a gente diz de conjunto chave-valor. Então, se por exemplo, Franciele, tenho o meu CPF. Então, nesse caso, eu poderia ter um map de pessoas com a chave CPF, e aqui eu guardaria a pessoa. O meu CPF, ele poderia ser utilizado para fazer a consulta do meu nome, no caso, né, nessa lista, nesse map. Então, aqui a gente tem o set, tem o map. Em trigger, a gente já tem que pensar da seguinte forma. Essa trigger eu posso receber a atualização massiva de 100 cotações. Então, sabendo que Salesforce ele é compartilhado, por exemplo, a gente criou essa DevOrg aqui, você criou a sua aí, enfim, cada um tem a sua org aqui, né? E a gente pode estar na mesma instância, ou seja, de grosso modo, no mesmo servidor. Então, a gente está compartilhando recursos. Então, eu não posso usar mais recursos do que o limite. O Salesforce tem uma pancada de limites que está na documentação também. E, pensando nisso, a gente constrói, tudo que a gente constrói é para receber uma quantidade grande de registros. Então, nesse caso aqui, eu estou na minha trigger de cotação. Se eu adicionar, se eu criar um registro, ou se eu atualizar um registro, ele vai entrar aqui. Então, nesse caso, qual que é a proposta aqui da minha atividade? É avançar para o orçamento, a oportunidade deve avançar para o orçamento assim que a mesma tiver sua primeira cotação. Então, nesse caso, assim que a cotação for criada, eu preciso ir lá na oportunidade e verificar se ela tem mais de uma cotação. Se não, se essa vai ser a primeira cotação dessa oportunidade, a gente tem que avançar o status a fase, né, da oportunidade para orçamento. Então, aqui nesse caso, eu criei o meu set para guardar as oportunidades, e aqui eu criei um laço de repetição. Aí, em trigger, a gente tem algumas variáveis de contexto que a gente consegue ter acesso a toda a lista de cotação que está sendo criada naquele momento. Nesse caso, eu estou percorrendo essa lista de cotações e estou adicionando a oportunidade nesse set aqui. Por quê? Porque eu vou, na sequência, fazer uma consulta. Fran, você poderia estar fazendo a consulta da oportunidade aqui dentro do fórum, poderia? Sim, eu posso fazer isso, mas não é a boa prática e, e isso ocasionaria erro, com certeza, no futuro. Então, SOQL, DML, que a gente chama de operações, por exemplo, insert, update, delete, tudo isso a gente evita ao extremo adicionar dentro de um laço de repetição, porque senão toda vez que por exemplo, se eu tenho 100 cotações aqui nesse contexto, ele entraria aqui e faria uma consulta a cada cotação, então seria 100 consultas. Então, a gente já precisa pensar de forma massiva. Então, aqui eu acumulo os IDs das oportunidades, aqui eu verifico se não é vazio e faço essa consulta. Aí aqui, o map que eu criei aqui em cima, ele vai receber a consulta.
Então, eu inicializei o meu map aqui, que ele é um map que vai receber o ID como chave, e ele vai receber a oportunidade. E aqui dentro, eu tenho uma consulta das minhas oportunidades pelo o set que eu criei. Então, aqui nesse momento, eu só vou buscar essas oportunidades que estão nesse conjunto. Então, se eu estou atualizando duas cotações de uma única vez, ele vai pegar a oportunidade da primeira cotação e a oportunidade da segunda cotação. E vai fazer uma única consulta nessas duas oportunidades, tá? E aqui, eu tenho um outro for em cotação também, que aí eu vou verificar se é um contexto after ou se é um update. Se é after ou se é before. Nesse caso, eu só preciso verificar se é after, e aqui eu verifico se é insert ou se é update. Tá, pessoal? Então, lá naquela documentação que eu falei, vocês vão conseguir aprender o que é cada uma dessas variáveis aqui, que eu estou mostrando para vocês. Beleza. O que eu vou fazer aqui? E aí eu volto a afirmar, tá? Não é a boa prática. Vocês, inclusive, podem até comentar aí tudo que está errado aqui, tá? Que eu acho um exercício legal. Até o próprio nome do projeto é Bug Hunter, né? Vocês podem olhar tudo que está errado e mandar aí no chat também, tá, galera? Fique à vontade. Então, aqui, primeiro, isso para obedecer esse primeiro item aqui, tá? Se é after e se é insert, a oportunidade. Primeiro eu verifico, né? Essa cotação tem oportunidade? E aí eu verifico também esse map de oportunidade que contém essa oportunidade, esse ID da oportunidade. Isso aqui que a gente está fazendo é para evitar erros de, de acesso a uma variável que é nula, por exemplo. Se eu não verificasse aqui se a opportunity ID é nula, e aqui na frente eu tentasse, por exemplo, atribuir orçamento para essa oportunidade que nem existe, a gente teria um erro aqui nessa trilha. E assim, em desenvolvimento, você pode fazer tudo, né? Pode desenvolver e tipo ir testando e pegando os erros. Só que dependendo do projeto que você tá, isso não pode acontecer, né? Dependendo da fase, por exemplo. Aqui eu estou em um ambiente de desenvolvimento. Para mim é ok fazer uma classe e ir testando. Mas e se eu estou em um ambiente de homologação, por exemplo, que o cliente está fazendo teste, por exemplo, em algumas funcionalidades ali. Então, o ambiente de desenvolvimento, ele é bacana exatamente para isso, para você desenvolver e já ir testando o seu código, né? Então, beleza. Aqui nesse caso, verifiquei, fiz essas checagens, que inclusive vocês podem ver aqui, que tá aqui também de novo, não vou falar nada. Peguei a oportunidade aqui do meu map, aí o que eu falei que tipo, a gente tem a chave e o objeto, né? A chave da oportunidade é o ID dela. Então, no meu caso, é o CPF, né? Se fosse para, por exemplo, pegar o meu registro de um map, seria map, sei lá, map pessoas.get, e aqui eu colocaria o meu CPF. Então, aqui eu peguei a oportunidade e verifiquei se a quantidade de cotação é igual a 1. Eu criei um campo aqui na oportunidade chamado quantidade, que ele é um resumo da totalização, porque a gente tem oportunidade e cotação. Então, aqui eu já criei essa soma, pegando todas as cotações da oportunidade, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas foi isso que eu fiz. E voltando lá para o developer, eu verifico se a quantidade de cotação é 1. Para vocês podem tentar criar uma quantidade numérica, por exemplo, para teste mesmo, para brincar. E criar um flow que vai incrementando essa quantidade. É uma coisa assim que, tipo,
dá para você resolver de forma mais simples, né? Mas para você ir desenvolvendo suas habilidades com Flow, você pode fazer essas automações que são mais fáceis, né? No começo, e vocês vão conseguir evoluir com mais facilidade. Então, se a quantidade de cotações da minha oportunidade for 1, eu avanço a, a fase da minha oportunidade para orçamento. Beleza, se não for insert, se for update, eu vou fazer a mesma verificação aqui, vou pegar a oportunidade pelo ID, Opportunity ID, né? O relacionamento entre cotação e oportunidade é pelo ID por esse campo, Opportunity ID, que fica na cotação. Aí aqui eu verifico. Se está sincronizada e o status é apresentado, eu troco a minha fase para cotação enviada. Então, aqui, a oportunidade avançará para a cotação enviada quando a cotação sincronizada avançar para apresentar. Então, a cotação é sincronizada e o status é apresentado. Vou evoluir para a cotação, vou avançar para a cotação enviada. Feito. Se não, se o status é aceito, isso significa que a cotação avançou e a gente avança o stage name para ganho. Então, esse é o terceiro item. Com isso, a gente fechou a nossa trilha, tá? Galera, me desculpem a correria, mas é para tentar passar o máximo de coisas que eu consigo no tempo que a gente tem, tá? Beleza. Aqui, vocês podem sugerir outras melhorias, mas nesse caso, eu tenho todas as oportunidades aqui em cima, eu verifico novamente se elas são vazias e atualizo os valores. Então, quando eu atualizo esse values aqui, a gente tem um map que tem um conjunto de oportunidades. Quando eu acesso values, eu estou falando que eu quero atualizar só os registros que estão aqui na chave valor, né? Eu quero pegar todos os valores desse meu map e quero atualizar. Então, eu quero atualizar todas as oportunidades. Nesse caso, eu estou atualizando. Por exemplo, criei 2 cotações. Cada uma dessas cotações tem a sua oportunidade. Nesse caso, eu estou atualizando 2 registros de oportunidade. Tá, galera? Beleza. E aqui eu faço uma atualização única. Mas é isso. Então, de forma bruta, contendo erros, que vocês podem sugerir as melhorias, mas a trigger, de forma bruta, ela fica bem desorganizada mesmo. Depois, quando vocês tiverem tempo, deem uma pesquisada aí em trigger handler, que vocês vão entender um pouco mais disso. Beleza. Vamos avançar para a nossa regra de validação. A nossa regra de validação, ela é na cotação. Então, deixa eu só voltar aqui. Caramba. Vou trocar aqui que eu estou no gerenciador de objetos dentro da oportunidade, eu quero ir para a cotação. E eu não sei aí, tá? Mas aqui tá muito quente, tá chovendo, tá caindo uma chuva doida e tá muito quente. Deixa eu procurar aqui por cotação. Regras de validação. Então, o que a gente vai fazer aqui de regra de validação? É esse ponto aqui. Uma cotação não pode estar apresentada ou aceita sem estar sincronizada. Então, vou aqui, vamos criar. Vou colocar aqui
obriga cotação sincronizada. Sei lá. Descrição, não esqueçam da descrição. Aqui a gente consegue inserir o campo, né? Aqui a gente consegue inserir as nossas funções. Então, eu vou começar aqui verificando se, o que a gente está pedindo aqui, se a cotação está apresentada ou aceita. Então, aqui eu vou procurar is equal. Aí ele me mostra o campo e o valor. Então, o campo é status, né? Então, se eu vier aqui inserir campo, cotação, procurar por status, inserir, ele me trouxe o status, e aqui, deixa eu só ver na minha cola, qual que é o status mesmo? Apresentado. Entre aspas, simples, tá? Então, eu estou fazendo aqui, se, ou, né? Ou a cotação, ela é status o status é apresentado, ou aí eu coloco isso dentro do OR, separado por vírgula. Vou adicionando aqui as condições. Ou ele é AC. Só que aí a nossa regra, ela vai verificar e não está sincronizado, né? Ele não pode ser apresentado ou aceita sem estar sincronizado. Então eu coloco aqui end, aí eu procuro not, aí eu insiro, né? Sync is sync. Se not e sync e ou ele é uma dessas duas opções, então eu tenho que dar um erro. E esse erro, aqui embaixo tem a mensagem de erro, eu vou colocar na parte superior da página. A cotação precisa estar sincronizada para avançar para os status apresentado ou aceito. Está ativada, vou salvar. Pessoal, já deu 8h30, eu entendo quem precisar sair, tá? Eu vou continuar, acho que mais uns 10 minutinhos eu consigo finalizar. Então, me desculpem pelo tempo que não deu, mas eu vou continuar só para finalizar isso. E eu vou entender se vocês não puderem permanecer, tá? Bom, regra de validação finalizada, trigger feita. Deixa eu só avançar aqui. Configurar caminho de sucesso. Cara, isso como é que fala? Mamão com açúcar. Então, a gente vem aqui na configuração, procura por caminho, não estou enganada. Configurações do caminho. Beleza. Vou em ativar e escolho um novo caminho. Tá, então aqui na minha cotação, eu já tenho um caminho aqui, certo? Então, o que seria o caminho de sucesso? Existem alguns algum passo a passo, principalmente quando a empresa já é bem estruturada, ela já conhece bem seu processo, então existe um passo a passo do que fazer em cada fase, por exemplo, da cotação. Então, para se chegar a um caminho, a um sucesso nas vendas, por exemplo, a gente tem a configuração do caminho. Então, para cada uma dessas fases, a gente consegue adicionar instruções para o usuário
ou, por exemplo, campos que ele deveria preencher em cada uma dessas fases, né? E aí isso facilita demais a vida, porque dependendo do projeto, a cotação ela tem, nossa, é muito campo mesmo. Então, o caminho de sucesso, ele ajuda demais nesse passo, tá? Então, cadê? Perdi onde eu estava. Configurações aqui. Aí eu vou colocar o nome do caminho cotação. Cotação. Cotação do criador. Vamos pôr cotação para oportunidade. Escolha aqui cotação, tá aqui embaixo. O tipo de registro mestre. Status é a lista de opção que a gente vai usar no nosso caminho, né? E aí, como eu falei, para cada uma das fases, a gente consegue adicionar. Então, se eu estou aqui em rascunho, eu posso adicionar algum campo. Aí ou eu seleciono aqui, ou clico e arrasto. Enfim, isso que não faz muita noção agora. Mas, sei lá, vou colocar o e-mail. Cadê o e-mail? E-mail. Cara, é importante. E aqui, colocar bem rápido, tá? Fazer e-mail, contato. Então, cliente. Primeiro contato não, né? Confirmar produtos e dados de contato. Contato do cliente. Bem rápido aqui, HTML você pode colocar negrito, enfim. Vou avançar, vou colocar só aqui no primeiro, tá? Porque o nosso tempo já tá estourado. Vou ativar. Ah, tem uma coisa bacana, que é essa celebração. Tipo, quando você finaliza a oportunidade ou a cotação, ele solta uns confetezinhos para te dar os parabéns, né? Então, aqui a gente consegue selecionar para celebração, vou colocar aceito, e vou colocar a frequência de comemoração, que eles indicam se colocar não muito frequente, porque senão o cara perde a, sei lá, perde a graça, né? Toda vez aquele tanto de confete na sua cara. Então, eu vou deixar raramente mesmo. É, beleza, eu vou fazer mais um caminho só para oportunidade. E aí eu já faço o último item, que é a Quick Action. E aí a gente consegue pelo menos fazer alguns testes e, sei lá, quem, não sei se ainda tem perguntas aí no QA para serem respondidas, mas aí eu consigo responder as que restarem. Bom, bora lá, vou configurar o da oportunidade. Aqui, escolho a oportunidade que está aqui, já achei. Aí, tipo de registro, existem dois, né? Eu vou criar só para o nosso cliente, para a gente ver. E aqui eu vou deixar a fase, que é o que a gente usa no nosso caminho ali. Então, tá a fase, avancei, vou colocar aqui, fazer contato inicial para confirmação de produto. Sei lá, colocando aleatório aqui só para não ficar sem. Vou avançar, vou ativar a celebração também, com ganho, e vou deixar sem. O confetezinho não estava aparecendo para mim, não sei se é alguma configuração do meu Windows, mas quando vocês fizerem os testes, se derem certo com vocês, me avisem, por favor. Eu acho que é a minha máquina, tá? Eu não testei em outra. Bom, beleza, caminho configurado. Agora, o último step aí antes dos testes vai ser a gente criar a nossa ação rápida lá na oportunidade. Então, eu venho aqui, botões, links e ações, peço uma nova ação. O que a gente precisa fazer, tá? Nesse item. É, a gente tem essa aqui também. De
teremos uma action para oportunidade fechada e perdida, onde será obrigatório preencher o motivo. Então, a gente precisa atualizar a oportunidade. Vou deixar aqui sem preenchimento. Vou colocar oportunidade perdida, né? A oportunidade ganha, como a gente já automatizou esse processo, eu não vou criar, tá? Então, como mensagem de sucesso, a oportunidade foi perdida. Sei lá, deixa assim mesmo. Aqui é a parte principal, né? Eu quero adicionar o motivo. Então, para isso, eu vou colocar ele aqui. Vou tirar esses demais campos. E a gente vai ter que deixar obrigatório esse preenchimento. Então, tipo, se eu quisesse deixar obrigatório esse que já existe, era só clicar aqui em propriedades ou remover, né? Então, aqui no nosso caso, obrigatório, o motivo, vou salvar. O que que isso significa? Que o usuário, assim que ele clicar no botão, ele vai ver o campo motivo para ele preencher. Só que eu quero que a oportunidade seja perdida. Para ela ser perdida, eu preciso automaticamente preencher o campo base, toda vez eu confundo, e colocar o valor específico que é perdida. Então, beleza. Adicionei a ação. Agora, eu vou adicionar ela no layout. Se eu vier aqui em atribuição de layout, só para eu ver qual que a gente está usando hoje, é Opportunity Layout, tá? Então, vou vir aqui em ações móveis do Lightning e procurar por oportunidade perdida. Oportunidade perdida está aqui, vou adicionar aqui para gente. Beleza. Como último passo, a gente precisa vir aqui na oportunidade. Eu vou editar a página. E aí, o que a gente precisa fazer aqui? Não teremos botão de manipulação do status. Então, acho que eu fui muito rápido, né? Mas eu fui no registro, fui lá no canto, vou repetir, porque eu acho que foi muito rápido. É, com o registro aberto da oportunidade, só para a gente editar a página específica que a gente quer, porque pode ter outras, tá? Só para facilitar o nosso teste, a gente vem aqui do lado, no canto superior direito, e edita a página, tá? Então, voltei, cliquei aqui no path, ele vai carregar a opção de tirar essa atualização do status. Então, cliquei em ocultar, já sumiu, vou salvar. Vou ativar, vou atribuir como padrão, no caso dos nossos testes, tá? Porque aqui a gente só está usando esse. Na vida real é um pouquinho mais diferente esse passo a passo. Vou voltar. Vou fazer os testes básicos aqui, tá, galera? Eu não vou testar muita coisa porque não vai dar tempo, mas tenho minha oportunidade criada. Vim aqui embaixo, votação. Eu vou criar uma. Eu vou. Não, vou fazer aqui mesmo a solicitação de aprovação, tá? Eu já tenho aqui um item. Nesse momento, a gente tem o enviar para aprovação. Então, coloco aqui alguma coisa, teste.
e ela veio para em revisão. E aí, aqui embaixo a gente tem um histórico de aprovação. Ela foi para o Sérgio, está pendente. Se o Sérgio aprovar, ela precisa ir para aceita, e não precisa ir para vetada, eu acho. Vou aprovar. Pode ser que não dê certo, né? O que a gente fez foi para aprovado. Eu vou tentar agora sincronizar. Não deu certo a nossa regra de negócio, ou nossa regra de validação, porque. Ah, não, deu sim, ele está aprovado, né? Não poderia estar. Não, pera. Ele deveria ter aceito, ter sido aceito. Ou aceita ou apresentado. Então, tem algum erro na nossa regra de validação. E aí, deixa eu só confirmar. Mas nosso processo de aprovação já fluiu, perfeitinho. Se eu vier aqui na oportunidade, criar uma nova cotação. Vou tentar fazer isso aqui de forma rápida, para a gente não perder muito tempo. Vou criar uma nova oportunidade, que essa aqui já está sincronizada. Rapidinho. Cadê? Criar aqui em Bootcamp mesmo. Vou em cotações, nova cotação, teste sem desconto, só para a gente fazer esse teste aqui. Teste sem desconto. Abrir a cotação, vou adicionar o meu produto. Utilização, avançar, preencher quantidade 1, desconto 0. Beleza. Vou enviar para aprovação. Já foi aprovado automaticamente. Então, era isso que o processo de aprovação pedia. Como já é 8h47, pessoal, eu não vou testar todos os pontos que a gente fez. Peço mil desculpas para vocês, mas eu quero ver contigo, Vitória, como é que tá aí? Como é que tá de perguntas? Belezinha. Nós temos algumas aqui no Q&A. Fran, se você quiser dar uma olhada, ou eu vou falando e aí você vai respondendo, a Uhum, gente pode seguir assim também. tá. Tem uma galera